O Tribunal de Contas da União volta na semana a debater o caso das joias que foram subtraídas, digamos, por Jair Bolsonaro. E se parecia que o presidente havia entrado numa maré de sorte, né? O relator do TCU é um cara que simpatiza com o ex-presidente, a procuradora que foi sorteada tem um marido bolsonarista e coisa e tal. A Mônica apurou que não, que as coisas não são bem assim e que as coisas podem até piorar para Jair Bolsonaro. Conta pra gente, Mônica, bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, o Tribunal de Contas da União vai debater o caso das joias em uma sessão na quarta-feira, o Megali. A tendência é de que o plenário da Corte reverta a decisão do ministro Augusto Nardes, que falou que o Jair Bolsonaro não pode usar as joias, não pode vender as joias, né, os presentes luxuosos que ele recebeu da Arábia Saudita, mas pode seguir na posse desses presentes. Como a gente tinha comentado aqui, o Megali, ministros do Tribunal de Contas da União querem que o ex-presidente devolva imediatamente esses presentes, que não deveriam, na opinião deles, eu conversei com mais de um ministro do TCU, e eles dizem o seguinte, não deveriam sequer ter sido aceitas, né, por Bolsonaro, e menos ainda terem sido incluídas no seu acervo privado, né? Então eles querem e defendem que as joias sejam imediatamente devolvidas à União, que elas sejam destinadas ao patrimônio público. Dos 11 ministros, Megali, do TCU, pelas contas que alguns deles compartilharam comigo, pelo menos 8 devem votar nesse sentido, ou seja, derrubando a decisão do Augusto Nardes, modificando a decisão do Augusto Nardes, porque eles acham que o tribunal tem que ser rigoroso. O tribunal, inclusive, já votou sobre o assunto de forma rigorosa, já decidiu que outras autoridades do governo Bolsonaro, inclusive, deveriam devolver relógios milionários, caríssimos, que receberam quando foram ao Catar em 2019, né? Já decidiu que receber presentes luxuosos e milionários é incompatível com a moralidade pública e não haveria razão agora, Megali, para atuar de forma diferente com o ex-presidente Bolsonaro. O ministro Augusto Nardes, como você disse, ele é alinhado ao bolsonarismo, ele é tido como ministro simpatizante do Bolsonaro. Ele foi flagrado no fim do ano passado, depois da eleição do Lula, enviando áudios a amigos do agronegócio, dizendo que o país passaria por momentos muito críticos, que haveria uma grande movimentação nas casernas, que inclusive o Bolsonaro estava preparado para enfrentar esses momentos, e afirmando que eles deveriam, inclusive, seriam necessários, né? Então a fala dele foi considerada golpista, foi um escândalo na época, ele chegou a se afastar do Tribunal de Contas da União, mas agora ele voltou, né, foi sorteado para relatar esse processo delicado e deu essa decisão que aparentemente seria desfavorável a Bolsonaro, mas no contexto é muito favorável. Mas essa decisão deve ser derrubada, Megali, pelo que eu apurei, a discussão vai ser acirrada lá, e deve prevalecer uma posição mais dura, de devolução, pura e simples, das joias, Megali. Ô, Mônica, mas vamos combinar também que qualquer pessoa que consiga amarrar o próprio cadarço percebe que não faz o menor sentido essa decisão do Nardes, de transformar a pessoa que se apropriou de um bem que confirmadamente é fato, né? Não tem nem o que discutir a respeito do assunto, não pertence a ela, tornar-se fiel depositário. É como se eu fosse a casa da Ellen Brown. A Ellen Brown tem uma cafeteira maravilhosa, né? Eu queria ter uma daquelas. Aí eu vou, aproveito que a Ellen foi ao banheiro, coloco a cafeteira dentro da minha mochila, a Ellen descobre, chocada, chama a polícia, e a polícia fala, olha, enquanto a gente resolve o assunto, fica com você a cafeteira, Megali. Fica você o fiel depositário. Você não pode usar, tá? Você não pode usar. Você não pode vender. Mas fica com você. Porque tem algum sentido nessa conversa? É claro que não. E aí você pega essa decisão e junta com o áudio golpista que vazou do Nardes, citado pela Mônica, dizendo que vai ter intervenção, a fonte é quente, vai rolar, veja bem. Pô, alguém que protagoniza um troço desse não deveria nem estar tomando decisões em nome do Tribunal de Contas da União. E aí vai tomar uma dessas... Inclusive teve ministros que me falaram que ele achavam e julgavam que ele deveria se considerar impedido de julgar o caso, ser o relator do caso. Mas aí essa questão de se sentir impedido é muito pessoal, né? Os ministros, o juiz, isso no judiciário todo, né? O juiz decide se ele é parcial ou não,
E, no geral, os juízes... no geral, não. Muitas vezes juízes falam, estou impedido de votar nesse caso, mas muitas vezes, mesmo quando claramente impedidos, insistem, ficam votando, né? Ficam atuando. Então, ele achou que não estava impedido e tal. Agora, já me disseram nos bastidores que é possível que, diante de uma derrota tão fragorosa, ele mesmo modifique sua posição, né? E se alinhe com o colegiado. O fato é que a gente tinha antecipado aqui, Megali, eu acho que eu cheguei a falar aqui na rádio, eu sei que na Folha de São Paulo a gente chegou a manchetar, inclusive, que o TCU ia pedir a devolução das joias. E aí veio o Nardes e ficou no meio do caminho. Mas agora eu acho que na quarta-feira o jogo vira de uma vez. E com toda essa lógica que você expôs aqui, Megali. O Mônica, e consta que... e o ouvinte pergunta aqui, você está comparando ganhar um presente com roubar uma coisa? Tô. Não tô dizendo que é exatamente a mesma coisa, porque para você roubar... Você precisa lá de uma ameaça física, etc. Mas o que o presidente fez foi se apropriar de algo que não pertence a ele. Aliás, até a questão do próprio presente precisa ser esclarecida, né? Porque presentes de chefe de Estado para chefe de Estado são dados para lembrar o encontro. O encontro de Bolsonaro com o chefe da Arábia Saudita se deu em 2019. Essas joias estão sendo trazidas para o Brasil em 2021. Não faz sentido algum. Não, então, isso precisa ser esclarecido. Outra, por que o almirante Bento Albuquerque foi lá e escreveu para a Arábia Saudita dizendo, olha, sabe aquele presente que vocês nos deram? Já foi incorporado ao acervo público. Ele mentiu. Ele não foi incorporado ao acervo público, foi incorporado à mala do presidente. Né? Então, sim, eu estou comparando. É bem parecido uma coisa com a outra. A diferença é que não tem ameaça física, não tem arma sendo apontada para ninguém, faca na barriga. Mas sim, o presidente se apropriou de algo que não pertence a ele. Isso está confirmadíssimo. E tentou por diversas vezes fazer o mesmo com a caixa que era mais valiosa. Aquela de 16,5 milhões que, graças à diligência do funcionário da Receita Federal, continuou lá em Guarulhos. Porque... tossi um pouquinho aqui, mas é que as regras, inclusive, mudaram, né, Megali? Isso é muito claro, quando teve aqueles escândalos todos lá com o acervo do Lula, que a empreiteira pagou para transportar o acervo do Lula, etc. Depois daquilo já teve uma primeira decisão falando que presentes que não são personalíssimos, tipo uma meia com nome, Megali, meia costurada, Megali, que só Megali pode usar, ou um chocolate, né, que não tem nem como guardar, tem que ser destinado ao acervo público, né? O que até resolveu um grande problema de presidentes, porque eles não têm como guardar aquilo e como manter e pagar pela manutenção daquilo. Então já teve uma primeira decisão e agora, nesse ano, tinha tido uma outra decisão. Os ministros que tinham viajado para o Catar tinham que devolver relógios caros que não chegavam nem perto de 16 milhões dessas joias da Michele, mas de 30 mil, 70 mil, 100 mil reais já tinham que ser devolvidos. Então já tem decisão nesse sentido. Não é mais uma coisa nebulosa, né, Megali, que você possa falar, bom, mas o que faz? O presente chegou, para quem que vai ficar o presente? Aquela coisa nebulosa que tinha antigamente. Não, agora é claro. Presente caro, todo mundo sabe o que é um presente caro, tem que ser devolvido, ou para não devolver e não fazer uma grosseria para o outro país, tem que ser enviado ao patrimônio da União. Vocês viram o vídeo do Gilson Machado? Ex-ministro, sanfoneiro. O sanfoneiro? Eu sempre me lembro da entrevista que eu fiz com ele, não consegui levar ao ar, porque não tinha condições, ele não falava lé com crédito, nada, assim, quando ele era presidente da Embratur. Foi ele que colocou fez uma campanha lá que também não fazia sentido. E aí ele foi lá e... Love Us, Brasil, Come to Brasil, Love Us, que em inglês significa venha pra cá e transe com a gente. Ele admitiu que recebeu lá numa viagem aos Emirados Árabes ou Catar, agora sei lá, enfim, recebeu lá Catar. Recebeu um relógio lá de 50 mil reais, mas que ele não devolveu porque ele não queria ser deselegante. Cara... Mas, Megali, não se trata de devolver. Na nossa cara. Não é devolver, é incorporar o patrimônio público da União. Exato, que é o que tem que ser feito. Mas o relógio foi pra mim, foi, cara. Só que aqui existe um negócio chamado lei. Existe Código Penal, existe Constituição. Você não pode levar isso pra casa. O presente foi dado a você, mas pertence ao Estado brasileiro. Ponto final. Não é ponto parágrafo, acabou ali a conversa. É claro, a lei não está dizendo que ele tem que chegar na hora e devolver para a pessoa, né? Tá aqui, joguei aqui, você quer me corromper? Não é nada disso. Né? Você vem, traz o presente, declara na entrada e vai para o patrimônio público da União. Pronto, aí a União decide o que fazer, vai fazer leilão, vai fazer
botar no museu, ou vai, no caso dessas joias aí da Michelle, eu estava pensando o que faria uma joia, porque como é que você vende essas joias? É difícil vender, teria que fazer um leilão internacional, né? Porque é caro e são 10 pessoas no mundo que poderiam comprar uma joia como essa. Bom, poderia uma presidente mulher usar essas joias em alguma solenidade, uma primeira-dama usar quando vai visitar a rainha, sei lá como é que seria. Teria que criar uma regra só para essas joias, porque realmente é um presente muito acima do que costuma ser dado. Mas no caso dos relógios é só enviar o patrimônio da União, né, Megali? Não é jogar na cara de quem deu. Ninguém tá falando isso, né? Ele não queria ser deselegante, tem que aprender com o nosso ouvinte. Porque Pera, agora deixa eu só falar uma coisa diga. rapidinha. Não, porque nesse fim de semana circulou uma foto, acho que foi na sexta-feira mesmo, do presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, caminhando em um supermercado dos Estados Unidos, com o telefone celular na mão, e aí a manchete foi, o Bolsonaro com o celular na mão, no WhatsApp tem uma foto do Lula, né, que eles pegaram bem ali, aproximaram para pegar no detalhe, quem tá vendo na live tá acompanhando. Ao lado dele tá o ex-ministro, né, do turismo, sanfoneiro, e aí o que eu fiz? Eu aproximei a camisa do ex-ministro e o que tá escrito é Cayman Island, tipo um paraíso fiscal, o nome de um paraíso fiscal na camisa dele. Então, aí eu Tá achei escrito muito... isso na camisa do sanfoneiro? Eu abri, é que essa foto tá com a definição mais baixa, mas é só procurar aí a imagem, tá escrito Ilhas Caimã. Meu Deus do céu. Na camiseta dele.